Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2, do primeiro semestre letivo de 2025, aqui do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar, sou um dos responsáveis por ministrar essa disciplina, já que nós temos diversas turmas dela neste semestre, o semestre 2025/1. Então hoje nós vamos iniciar uma sequência de videoaulas que trata do tema árvores. Nessa videoaula nós vamos iniciar o nosso estudo acerca da estrutura de dados chamada de árvore. Então, a partir de agora, nesta primeira videoaula, começaremos a abordar esse tema. Claro que eu sempre destaco que uma videoaula que usa slides, ela não deve ser usada como única fonte de estudos para o tema. Então nós temos a bibliografia básica, a bibliografia recomendada, aquela bibliografia complementar, e você, na condição de estudante da disciplina, é importante que você, após assistir a videoaula, mesmo que seja mais de uma vez, a reveja, que você escolha uma dessas obras, faça a leitura acerca do que nós vamos discutir aqui e que isso seja feito usando esses materiais de referência da disciplina. Então, para iniciar sobre árvores, a nossa pauta, o nosso sumário, nós vamos apresentar uma introdução, depois nós vamos falar dos diversos tipos de árvores que existem. Em especial, nós vamos abordar na sequência as chamadas árvores binárias, uma categoria básica, elementar de árvores, e uma especialização delas chamadas de árvore binária de busca. Depois nós vamos generalizar o conceito de árvores, vendo árvores genéricas, e por fim nós falaremos e dando indicações aí, referências para que você busque mais informações na seção Saiba Mais. Para que essa aula não fique muito extensa num único vídeo, normalmente eu vou gravar o vídeo em várias partes. Então você sabe que nós teremos aí parte 1, parte 2, 3 e assim por sequência. Então busque aí depois assistir a essa sequência de videoaulas. Então vamos lá. Então na nossa introdução, vamos lembrar que nós estamos tratando de estruturas de dados de maneira geral. E aqui nós vamos começar a analisar uma estrutura em particular, que são chamadas de árvores, ou individualmente uma árvore. Então, essa estrutura chamada árvore, elas são utilizadas para organizar dados que possuem por si mesmo uma estrutura hierarquizada. Eu quero estabelecer uma hierarquia entre diferentes informações que serão representadas por dados. Então eu quero fazer isso de tal maneira que eu torne a operação de busca e outras operações eficientes, permita que essa manipulação de coleções desses dados organizados em árvores, normalmente estruturas dinâmicas, ou seja, estruturas cujo tamanho vai variar no transcorrer do tempo, e esse variar quer dizer que a quantidade de elementos armazenados na estrutura vai ser modificada no transcorrer do tempo. Vamos só fazer uma pequena lembrança aqui, uma revisão, que quando você fala em estruturas de dados, nós podemos dividi-las aqui em duas grandes categorias, né? A categoria das estruturas de dados lineares, ou seja, que o acesso aos elementos se dá de maneira linear, quer dizer que para chegar a um certo elemento, ao enésimo elemento, eu vou passar pelos elementos anteriores, como por exemplo nas listas chamadas de listas ligadas ou listas encadeadas,
ou também numa organização sequencial quando eu falo em vetores. É claro que o vetor também, quando está em memória primária, ele me permite o acesso direto a uma determinada posição, que eu saiba do seu índice, que eu conheça o índice daquela posição que eu quero acessar. E eu tenho as estruturas não lineares. Uma delas, né, estabelecendo uma estrutura de hierarquia, um relacionamento hierárquico entre os elementos, que são exatamente as árvores ou as trees, né? E um outro tipo de relacionamento, que é chamado de relacionamento em rede, em que não há hierarquia, em que eu estabeleço conexões que são realizadas conexões entre os elementos, mas não há uma hierarquia entre esses elementos. Eu falo que isso é um tipo de relacionamento que estabelece uma rede, e essa rede vai ser representada por uma estrutura chamada grafo, que será tema futuro de nosso estudo na disciplina Algoritmo e Estruturas de Dados 2, aqui no INF-UFG. Bom, então, como a gente diz, eu sempre tenho que pensar assim, eu estou tentando representar uma estrutura hierárquica, eu preciso que essas operações sejam eficientes, e aí eu quero fazer com que esses dados tenham essa distribuição, sejam guardados dessa maneira para exatamente atingir essa eficiência. Alguns exemplos são, por exemplo, busca em árvores chamadas de árvores binárias, como nós vamos ver, árvores de um tipo especial chamado AVL, outro tipo chamado rubro-negra. Isso pode ser usado em programação de jogos como árvores de um tipo chamado min-max ou min-max, né, em português, né, árvores de decisão, árvores de busca de caminho, dentre diversas outras. Jogos da computação gráfica e também elementos que são controlados em computação gráfica com vários tipos de árvores. Essa é a motivação para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado acerca dessa estrutura. Linguagens de programação também, durante o seu processo de implementação em compiladores, tem dentro de si, né, uma árvore chamada árvore sintática, né, e as expressões também aritméticas são avaliadas por meio de uma árvore chamada árvore de precedência de expressões aritméticas. Algoritmos de compressão de dados, como o algoritmo chamado de árvores de Huffman, né, indexação de sistemas de arquivos e de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Vamos estudar esse tipo de árvore, uma árvore chamada B, e assim por diante. Então, a estrutura de dados árvore ela é bastante utilizada em diversas áreas da computação. Então, de uma maneira simples, nós podemos pegar um exemplo que é a organização de um sistema de arquivos, de um sistema operacional qualquer, que normalmente tem uma estrutura assim. Você tem um diretório principal, um diretório inicial, que é chamado raiz, como, por exemplo, nas distribuições Linux. Então, você tem essa estrutura aqui, eu tenho lá um diretório raiz, e a partir dele eu tenho diversas pastas. Então, eu tenho uma pasta que deriva direto da raiz, é uma pasta de usuários, a user, eu tenho uma pasta home, eu tenho uma pasta temporária. A partir daquela pasta eu posso ter novamente subpastas que estão hierarquicamente ligadas àquele nível superior, criando essa estrutura aqui hierarquizada, em que eu tenho uma pasta principal, subpastas, uma subpasta pode ter suas subpastas também, e isso numa sequência com uma determinada profundidade não estabelecida. Então, por exemplo, aqui eu tenho profundidades, né? Eu posso pensar na pasta raiz
como sendo do nível 0. Essas 3 pastas estariam no nível 1, que é a User, a Home e a TMP. Depois eu tenho mais algumas pastas num segundo nível, né? Depois outras pastas ou até arquivos num terceiro nível e assim por diante. Então essa estrutura hierarquizada é que vai indicar isso aqui para mim. Como diagrama, vamos usar a terminologia básica para que a gente possa fazer o estudo de árvores. Veremos futuramente que as árvores são um caso restrito da estrutura chamada de grafo, outra estrutura não linear. Os grafos, eles são relações entre elementos, entre entes, em que elas não são necessariamente hierárquicas. Então, quando nós falamos que eu tenho um grafo G, nós vamos ter 2 elementos, um chamado de conjunto de vértices, ou conjunto de nós, e um outro chamado conjunto de arestas, ou arcos. Essas arestas ou arcos vão ligar elementos do conjunto de nós. Então, as arestas, elas são exatamente o quê? Conexões entre diferentes nós, entre diferentes vértices. Portanto, o grafo, ele é esse mapeamento, eu ter um conjunto de vértices, o conjunto de arestas que indica as ligações entre os diferentes vértices, ambos conjuntos finitos, e aí eu tenho aqui o grafo, né? Esse mapeamento dessas conexões. Então, por exemplo, quando eu falar que eu tenho um grafo e eu tenho vértices adjacentes, eu vou tomar 2 vértices, digamos A e B, eles são ditos adjacentes se, somente se, existir uma aresta L pertencendo ao conjunto de arestas daquele grafo, que vai associar A e B, onde, quando eu falo associar, eu estou dizendo que A e B estão diretamente conectados por essa aresta L. Dessa maneira, se A está conectado a B, B também está conectado a A quando eu tenho a aresta L. Agora, existe um tipo de grafo chamado direcionado, em que as arestas mudam de nome e são chamadas de arcos. Porque aí eu vou dizer que, quando eu tenho a adjacência, ela tem uma direção. Ela pode ser de A para B ou de B para A. Então, se eu tiver uma aresta com uma seta, visualmente nós vamos representar como uma seta, do vértice A para o vértice B, eu estou dizendo que o A se liga ao B, mas o B não se liga ao A. Então, eu vou ter a adjacência apenas num sentido, se o grafo for direcionado e a aresta é direcionada, por isso ela é chamada de arco, ou quando eu tenho nos 2 sentidos, eu chamo só de aresta, e aí a ligação é bidirecional. A liga em B, B liga em A. Então, quando eu falar exatamente nesses 2 tipos de grafos, direcionados e os não direcionados, eu vou fazer essa distinção. Num grafo direcionado, todas as arestas têm uma direção e por isso serão chamadas de arcos. Num grafo não direcionado, nenhuma aresta tem direção. Então, todas são simplesmente arestas e eu vou ter, portanto, a indicação de conexões duplas. E num grafo que tem arestas do tipo não direcionadas e direcionadas, eu falo que esse grafo é um grafo misto. Ele exatamente representa, ele contém os 2 tipos de arestas e arcos, né? Então, nos grafos que são direcionados, eu vou definir um conceito chamado de grau do vértice. Então, eu vou ter 2 graus. Um chamado grau de saída de um vértice, que é quantas arestas, ou seja, nesse caso, quantos arcos saem daquele vértice V. Então, a partir dele, quantos arcos são emitidos? Tem ele como origem. E existe o grau de entrada, que é, num vértice, quantos arcos chegam a ele? Tem ele como destino.
E o grau total do vértice é a soma exatamente do grau de entrada com o grau de saída. A soma desses dois números vai gerar para mim o que eu chamo de grau total do vértice V, por exemplo, de um certo vértice, isso nos grafos direcionados. Nos grafos não direcionados, a gente já sabe, uma aresta ela é tanto de entrada quanto de saída, então eu vou dizer que, como nesse exemplo que aparece aqui na tela, eu tenho simplesmente quantos vértices? Eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C, D. Então eu tenho aqui, e F, né? Vértice F. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E aí eu tenho arestas. Veja, como nenhuma tem uma seta indicativa visualmente, é porque todas essas arestas são realmente bidirecionais, portanto o grafo é não direcionado. Aí eu tenho aresta 1, 2, aresta 3, 4, 5, né? 5 arestas, 6, que é essa aqui, 7. Então eu tenho 7, aresta 1, 2, aresta 3, 4, 5, 6, que é essa aqui, e 7. Então eu tenho 7 arestas no total e todas elas simplesmente arestas, ou seja, não direcionadas, tá? Bom, qual é a relação que eu tenho então entre grafos e árvores? Vimos como grafo de uma maneira abrangente, genérica. Então, uma árvore, primeiro, ela é um grafo acíclico, ou seja, ela é um grafo simples e que não contém ciclos, não contém loops, ou seja, eu não consigo numa árvore, eu não tenho numa árvore a possibilidade de caminhar em vértices fazendo um looping. Então eu vou dizer exatamente, olha, as árvores são uma classe de grafos que são acíclicos. Se eu retornar no grafo anterior aqui, veja, é possível nesse desenho caminhar do vértice A, pegando a aresta E1, chegar ao vértice B, pegar a aresta E5, chegar ao vértice D, aí do D eu pego a aresta E3 e volto para A. Então veja que existe aqui um ciclo que me permite caminhar do A para o B, do B para o D e voltar ao A. Então esse ciclo existente, esse não é o único, existem vários ciclos, mostra que esse grafo não é uma árvore, ele é um grafo genérico, porque as árvores vão ser sempre grafos em que eu não tenho a presença de ciclos. São grafos acíclicos. Então eu posso estender, ampliar a seguinte ideia. Olha, se eu tenho árvores, eu posso pensar num conjunto de árvores como sendo uma floresta. Então eu tenho uma árvore que é uma floresta ali conectada, conectando diversos vértices sem ciclos, né? E aí eu posso formar como uma árvore de outras árvores conectando a ela, mantendo sem ciclos. Então eu vou ter sempre que florestas são grafos que também não contêm ciclos. Então árvores e florestas são grafos simples, né? E esses grafos simples, eu vou exatamente ter essa ideia de que eu não consigo de um vértice retornar a ele fazendo um ciclo, caminhando por meio das arestas daquele grafo, né? Então aqui eu tenho 3 exemplos, né? Então olha, eu tenho algum ciclo aqui nesse grafo mais à esquerda? Não, eu não tenho nenhuma possibilidade de, saindo de um vértice, retornar a ele, né, fazendo aí um ciclo. Então esses 3 exemplos aqui, um grafo em linha, todos eles não têm nenhum tipo de ciclo, né? Quando eu pego um certo tipo de árvore,
eu vou chamá-la de árvore enraizada. Nós vamos ver o que é esse conceito de ter uma raiz. Uma raiz é um nó em que o grau de entrada a ele é zero. Então eu não tenho, nenhuma aresta, na verdade. Portanto, se não tem grau de entrada, eu não vou ter um arco. Eu não tenho nenhum arco entrando nele, só arcos que saem. Por isso que o grau de entrada, o wind degree, é igual a zero. Eu vou ter nós que são chamados de folhas, ou nós terminais, em que esses nós, qualquer nó que esteja nomeado como um nó folha, o grau de saída dele é igual a zero. Então, enquanto a raiz, o grau de entrada é zero, nos nós folhas o grau de saída é zero. Então, eu vou dizer assim, que um vértice que não tem nenhuma saída é um nó chamado de folha, um vértice chamado de vértice terminal, certo? E entre esses dois eu vou ter os chamados nós internos da árvore. Esse nó interno é qualquer outro nó que o out degree, o grau de saída, é diferente de zero. E eu vou também criar um conceito de ter níveis do nó. A partir da raiz, eu vou medir o comprimento, onde esse comprimento é o número de arestas percorridas até atingir aquele nó a partir da raiz, ou o número de arcos que eu vou caminhar a partir da raiz para chegar àquele nó. E isso eu vou falar que é o nível do nó. Eu vou pensar que a raiz está num nível chamado de nível zero. E aí, a partir dela, todos os demais nós vão tendo níveis que são dados por números inteiros consecutivos, né? 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim por diante. Então, vamos então para uma definição geral de árvore. Então, eu vou pensar aqui, ó. Quando eu falar que existe um nó chamado R, raiz, esse nó R, ele vai ter 0 ou mais subárvores cujas raízes estão ligadas a esse nó R. Então, veja que se eu tiver um único nó chamado R e não tiver nenhuma subárvore ligada a ele, ainda assim ele é considerado uma árvore. Então, nesse caso aqui, mostrado no item B, ó, eu tenho um único nó, que é chamado aqui de nó com o rótulo letra A minúsculo, e ele é uma raiz. É uma raiz em que eu tenho um único nó, não sai nenhuma subárvore dele, mas ainda assim eu posso dizer que esse único nó, sem nenhuma derivação, é uma árvore. Eu posso também dizer que uma árvore é até mesmo vazia, que ela não tem, como um caso especial, ela não tem nenhum nó, mas mesmo assim eu vou ter o conceito de uma árvore vazia. E eu posso ter ainda, a partir do nó R raiz, eu posso ter derivações que são subárvores chamadas de subárvores filhas de R, ou nós filhos de R. Por exemplo, nesta figura aqui da letra C, eu tenho uma raiz, né, representada por um rótulo B, e a partir dela, que está no nível zero, aí começamos com aquela ideia de que a raiz ela está no nível zero da árvore, e aí a partir dela eu tenho 4 nós derivados, ou seja, 4 subárvores. A subárvore com a raiz chamada de C, a subárvore com um nó raiz chamado de D, com o vértice, que é outro nome que eu posso usar, E, e com o quarto, que é um vértice com o rótulo F. Como todos esses 4 vértices são derivados diretamente da raiz B, que está no nível 0, eles são chamados de quê? De nós no nível 1,
se ligam diretamente por meio de arcos. Então aqui agora você está vendo que eu tenho setas ligando a raiz a cada um desses vértices. Então eu falo que esses aqui estão no nível 1. Se eu tiver nesses vértices que são subárvores também filhos, então eu vou ter o quê? Novos vértices que serão por sua vez também subárvores, que estão agora no nível D, 2. Então eu tenho o D tem como filho G, o E tem como filhos os nós H e I, o F tem como filhos os vértices J, K e L. E todos esses estão no nível 2. Pronto. Se eu continuar com esse processo em que os nós que estão no nível 2 também tiverem seus filhos, suas subárvores, então eu vou chegar a um nível da árvore maior, da árvore geral, iniciada lá na raiz B, eu vou chegar no nível 3. E assim sucessivamente. Então eu posso ir estendendo, ampliando os níveis da árvore de uma maneira indefinida. E cada pedaço, cada trecho que eu tomar pode ser uma subárvore. Por exemplo, se eu tomar o vértice F com todos os seus filhos, os filhos dos seus filhos e assim por diante, eu vou dizer que aqui eu tenho também uma árvore cuja raiz é o vértice F. Então aqui eu tenho uma estrutura que vai poder se estender, se ampliar em níveis cada vez maiores. É assim que eu tenho uma árvore. Então nós já vimos que o grau de um nó, neste caso, é o número de subárvores que o nó possui. Então, o grau do nó raiz, que é B, ele tem 4 subárvores. Então ele tem 4 arcos ligando para os seus filhos. Então ele tem grau 4. Se eu pegar o vértice F, ele tem 3 subárvores. Então ele tem grau 3. E o grau da árvore toda vai ser o grau máximo dentre todos os seus nós. Então, se eu pegar aqui todos os nós da árvore a partir da raiz B e encontrar o nó, o vértice com maior grau, então esse será o grau da árvore. E quando a árvore é vazia, o seu grau é considerado indefinido. Eu não vou falar em grau aqui, vou dizer que eu não defino o grau de uma árvore vazia. E de uma árvore com um único elemento, que é a sua própria raiz, sem nenhuma derivação, quer dizer que essa árvore tem grau 0, porque a raiz não tem nenhuma subárvore, certo? Bom, então agora nós já vimos de maneira geral as árvores e vamos começar a entender que existe uma relação então estabelecida entre um nó pai, né, um vértice pai e os seus filhos, que são as raízes das suas subárvores. E eles são representadas, essa ligação, por uma direcionalidade das arestas, portanto, isso é um arco, né? Uma aresta inicia no nó pai e termina no nó filho. Eu posso trocar a palavra aqui de aresta, eu posso falar que é o arco, né? O nível de um nó é exatamente o comprimento do caminho da raiz até chegar a ele. Por isso que nós fomos falando em nível 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? A altura de uma árvore vai ser estabelecida exatamente do comprimento da sua raiz até o seu nó de nível mais baixo. Ou seja, quando eu encontrar a folha, lembre-se que esses nós que não têm filhos são chamados de nó-folhas, que estiver no nível mais baixo possível. Portanto, é o maior caminho, é o comprimento desse maior caminho que eu vou falar que é a altura da árvore. No exemplo que nós
estamos apresentando aqui na tela, que você tem 10 vértices, então eu comecei a numerar o nível a partir do vértice 1, que é a raiz da árvore toda. Então, 0, ele está no nível 0, que é a raiz, nível 1, 2, 3. Você pode ver que os dois nós aqui, nós 9 e 10, são folhas e estão no maior comprimento, porque a partir da raiz eu tenho que passar por 1, 2, 3 arcos para chegar. Eu tenho outros nós folhas, como o 6, o 7 e o 5, que estão num nível menor, por exemplo, no nível 2. Com 2 arcos eu já chego. Tenho até mesmo uma folha que está no nível 1, que é o vértice 2. Mas como a altura da árvore eu pego um maior nível, eu chego até o nível 3 e eu falo então que essa árvore tem a altura dada por 3. A altura da árvore é 3. Tá. Como estrutura de dados, eu agora comecei a entender a árvore como uma estrutura hierárquica, que eu vou ser capaz de armazenar nos seus vértices dados, organizar esses dados nessa estrutura hierárquica. Para quê? Porque normalmente eu quero fazer com que haja o quê? Eu quero fazer com que haja operações, que haja manipulações nessa estrutura de dados. Então, nós vamos criar aqui o conceito de percursos. Então, o que eu quero fazer é percorrer a árvore. Eu quero caminhar. Quando nós vamos ter 3 tipos. O percurso chamado de pré-ordem, o percurso chamado de in-ordem ou central e o percurso chamado de pós-ordem. Vamos entender que os 3 percursos, eles conseguem, a partir da raiz, percorrer todos os vértices da árvore. Todos, sem exceção. Apenas fazem isso obtendo os vértices numa ordem diferente. Por isso que um é chamado de pré-ordem, porque ele visita a raiz primeiro. Então, por isso a ordem é dita pré, porque a primeira coisa que é feita é ser feita uma visita à raiz, e em seguida ele vai de novo em pré-ordem nas subárvores da esquerda e depois da direita. Quando eu falo que a visita é em ordem, ou chamada central, o que ele faz? Ele entra na raiz, mas ele não visita. Primeiro ele vai para a esquerda e faz todo o mesmo processo na subárvore da esquerda. Ou seja, primeiro ele faz a em ordem na subárvore da esquerda. Depois ele volta e faz a visita à raiz. Daí por isso que a raiz é visitada ao centro. Por quê? Primeiro eu fui para a esquerda, depois eu voltei e visitei a raiz e de novo eu faço o em ordem na subárvore da direita. No percurso chamado pós-ordem, o que eu faço? Eu entro na raiz, eu não a visito. Eu vou para a subárvore à esquerda, faço o mesmo processo, ou seja, faço uma visitação em pós-ordem nela, retorno para a raiz, sem visitá-la, vou para a subárvore da direita, faço pós-ordem na subárvore da direita e depois, ao ter terminado as minhas 2 subárvores da esquerda e da direita, aí sim é que eu visito a raiz. Então, o que a gente percebe é o nome do percurso, ele é dado pelo momento em que você visita a raiz. Se a primeira coisa que você faz é visitar a raiz, o percurso é chamado de pré-ordem. Se você primeiro vai para a subárvore à esquerda, volta e visita, depois vai para a subárvore à direita, ele é chamado em ordem ou central. Central exatamente porque a visita está ao centro. Você foi para a esquerda,
visitou a raiz e foi para a direita. Se você primeiro vai para a subárvore da esquerda, depois vai para a subárvore da direita e, por último, você visita a raiz da árvore, então você está no percurso pós-ordem. Vamos fazer isso com exemplos e aí você vai entender de maneira mais clara exatamente como fazer esses percursos. A árvore aqui, exemplo. Então eu quero fazer percursos nessa árvore. Vamos pensar primeiro no percurso chamado de pré-ordem. Então, no percurso pré-ordem, o que eu faço? Eu entro na raiz e a primeira coisa que eu faço é visitar. Então, se a primeira coisa que eu faço, o primeiro nó que vai aparecer, quando você fala de visita, você está dizendo como se você tivesse o quê? Acessando o dado. Então, vamos imaginar que quando eu faço a visita, eu mando imprimir o dado que está naquele vértice. Então, eu entro, como eu estou fazendo a pré-ordem, e a primeira coisa que eu faço é visitar. Então, quando eu visito, aparece lá o 1. Aí, o que eu tenho que fazer? Ir para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, eu chego na subárvore cuja raiz é 2 e eu vou fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar. Vai aparecer o 2. Terminei, eu vou para a subárvore da esquerda desse vértice. Como não tem subárvore da esquerda, olha, eu não tenho o que fazer. Eu voltaria para cá e eu iria para a subárvore da direita. Mas também não tem subárvore da direita. Por quê? Porque a árvore, né, a subárvore cuja raiz é 2, ela já é uma folha, então não tem subárvore da esquerda nem da direita. Então apareceu o 1, depois apareceu o 2, aqui não tem mais nada, o que eu faço? Eu retorno para cá. Ah, mas como que eu faço para fazer esse retorno? Aí já é uma preocupação que nós teremos quando nós formos implementar o algoritmo que realiza a operação de pré-ordem, ou seja, percorrer uma árvore na pré-ordem. Por enquanto, não me preocupo com isso, eu sei que ele vai voltar para cá. Bom, já visitou a raiz dessa árvore cuja raiz é 1. Então, bom, já terminei esse aqui, que é a minha subárvore da esquerda. O que eu faço agora? Eu vou para a subárvore que seria aquela mais à direita. Ora, então, qual é a que eu tenho mais à direita? Lembre-se que aqui você tem 3, então você está caminhando da esquerda para a direita. Então, você vai entrar na 3 e vai fazer a mesma coisa. Você vai acessar a raiz que é 3 e vai visitar essa raiz. Então, visitei 3. Pronto. Aí agora eu vou para a subárvore mais à esquerda. Então, tá aqui. Fui para a subárvore mais à esquerda. Visito 5. Então, já apareceu o 1, o 2, o 3 e o 5. Não tem subárvore à esquerda nem à direita. Eu volto. Né? O que eu faço agora? Desço para a próxima árvore. É essa aqui. Então, a de raiz 6. Visito. Então, aparece lá o 6. Então, já apareceu o 1, o 2, o 3, o 5, agora o 6. Não tem subárvore à esquerda nem à direita. Eu retorno. Vou para a última subárvore, que é o 7. 7 aparece. Então, eu vou para a esquerda, não tem. Vou para a direita, não tem. Volto para cá. Já concluí toda essa árvore, porque já visitei todas as suas subárvores. Volto para cá. Então, até agora apareceu o 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. Quando eu retorno para cá, sei que ainda tem subárvore mais à direita. Venho, visito o 4. O 4 só tem uma subárvore, então ela é a mais à de esquerda. Então, visito o 8, porque é na pré-ordem. Terminei. Tem subárvore? Tem. Então, vou para a esquerda. Ah, então, a mais à esquerda é o 9. Visito o 9. Vou para a sua subárvore à esquerda, não existe. Subárvore à direita, não existe. Retorno.
Quando eu retornei para cá, ainda tem uma subárvore à direita, é o 10. Visito o 10 e, com isso, faço a mesma coisa. Subárvore à esquerda, subárvore à direita, não tem. Retornei para essa raiz, que é a 8, terminei todas as suas subárvores, volto para a árvore cuja raiz é 4, também terminei. Volto para cá, cuja raiz é o 1, também terminei. Acabei o percurso de pré-ordem. Então, olha, vamos relembrar qual foi a sequência de nós visitados. Eu fui no 1, no 2, depois 3, 5, 6, 7, voltei para cá, então visitou o 4, o 8, o 9, o 10, voltou. Então, na pré-ordem, eu visitei 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9 e 10. Essa foi a sequência dos nós visitados usando a pré-ordem. Veja que todos os nós foram visitados. Porém, na hora de fazer a visita, eu fiz como? Eu fiz sempre, ao entrar na árvore, a primeira coisa que eu faço é visitar. Por isso que o percurso é chamado de pré-ordem. Visita a raiz e, em seguida, visita em pré-ordem também os nós da subárvore da raiz da esquerda para a direita, a mais à esquerda até a mais à direita. Esse é o caminhamento em pré-ordem. Vamos pular, vamos para o pós-ordem. Então, o que é o pós-ordem? Você vai deixar agora a visita para ser a última coisa que você vai fazer. Então, olhando para aquela árvore, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no nó, na sua raiz, que é 1, mas eu não vou visitar. Eu vou primeiro para a subárvore mais à esquerda, que eu também não vou visitar. E vou buscando sempre, primeiro, todas as subárvores. Só no final, por isso é pós-ordem, só no final eu visito a raiz. Então, vamos tentar ver aqui como é que seria no pós-ordem. Então, vou entrar, nada, não faço, passo para cá. Não vou fazer nada, subárvore à esquerda, subárvore à direita, não tem, então pronto. A primeira visita que eu vou fazer vai ser o 2. Então, no pós-ordem aparece aqui o 2. Tá lá, pós-ordem, o 2. Depois, eu retorno. Chego aqui, faço a mesma coisa. Retornei, não visito não. Desço, não visito, vou para a esquerda. Aí, não visito. Vou para a esquerda, não tem. Vou para a direita, não tem. Agora sim, em pós-ordem, eu visito esta raiz que é a 5. Por isso que no pós-ordem, o primeiro nó visitado é o 2, o segundo é o 5. Então tá aqui, ó, vem aqui o 5. Volto, não visito o 3. Desço, vou para a esquerda, vou para a direita, não tem nada, visito o 6, porque pós-ordem ele está sendo o último. Aí aparece o 6. Retorno para o 3, não visito ele ainda. Vou para a subárvore 7, faço a esquerda, faço a direita, como são vazias, eu volto e visito o 7. Tá? Agora aparece o 7. Retorno, pronto, para a raiz 3. Veja que agora eu já fiz todas as suas subárvores. Ela é a última coisa que eu vou fazer, é visitar então a raiz. Agora sim eu visito a raiz 3. Então eu venho aqui e aparece o 3. Pronto. Retorno. Já fui para a esquerda, já estou aqui no centro, então eu não visito o 1. Faço o quê? Vou para a sua direita. Mesma coisa, não visito o 4, não visito o 8, não visito o 9. Tento a esquerda, tento a direita. Não tem, são vazias. Agora eu visito o 9. Aí aparece aqui o 9. Volto, não visito o 8, vou para a direita dele. Chego ao 10, então vou para a esquerda, vou para a direita, como são vazias, visito o 10. Aí aparece o 10. Retorno para o 8, pronto. Já processei todas as suas subárvores, da esquerda e da direita. Volto para cá, visito o 8.
Então tá lá o 8 aparecendo. Retorno para o 4. O 4 só tinha uma subárvore. Então, já fiz todas. Agora eu visito o 4. Por fim, terminei o 4, volto para cá, que é a raiz da árvore toda. Como eu já visitei todas as suas subárvores, agora eu visito a raiz dela e aí por isso aparece o 1, que é a raiz da árvore, como último elemento a ser visitado. Então a raiz da árvore geral, na pós-ordem, ela vai ser o último nó, o último vértice a ser visitado. Tá? Aqui, então, eu obtive esta ordem. Esse é o pós-ordem. Pronto. Qual o caminhamento que falta? Falta agora o in ordem, ou chamado central. Então, você vai para a subárvore mais à esquerda, processa toda ela, aí sim, você faz o quê? Vai para a raiz e depois você processa também em ordem as demais subárvores da esquerda para a direita. Então, façam agora esse processamento aqui em pós-ordem, perdão, em central, e aí vocês vão ver o que o resultado vai ser exatamente o que está anotado aqui. A ordem dos vértices a serem visitados serão 2, 1, 5, 3, 6, 7, 9, 8, 10, 4. Façam então o percurso em ordem ou central.